Bom, Norair e Heitor, a ideia, primeiro, desse programa é apresentar a Armênia, né? Um país que a gente não conversa muito, não aparece tanto no noticiário. E aí eu fiz uma seleçãozinha, com a ajuda aqui do Ortega, de alguns vídeos e fotos de personagens que representam a Armênia, para situar um pouco Armênios ilustres. Isso. Joel, você coloca aquele videozinho primeiro que a gente separou lá, sobre a família mais famosa da Armênia? Kardashian, que essa é uma visita que ela faz para a Armênia. Não sei se... um figurino me lembra um pouco algum figurino armênio. Elas visitaram, acho que em 2015. 2015, eu cheguei junto no aeroporto, ano do centenário. Momento. Achei que fosse para mim aquela bagunça toda, monte mas de fotógrafo, era para Kim Kardashian e por que não é? 2015, abril de 2015. E elas têm um pai, né? Que é armênio. Elas são filhas de armênio. O pai delas Robert é Kardashian. É da Califórnia, onde tem uma das maiores comunidades armênias aí fora da Armênia. Acho que mais de 1 milhão de armênios moram na Califórnia e ela faz parte dos armênios de lá. A diáspora hoje é maior que a Armênia, né? A diáspora hoje são 6, 7 milhões e na Armênia 2,5, 3 milhões de habitantes, né? Um país que está mais fora do que dentro. E aqui no Brasil eles estão mais em São Paulo, né? No Brasil, mais em São Paulo, é uma migração que já quase centenária, né? Pós-genocídio, a maioria das famílias que vieram para o Brasil. Começou na década de 20, né? Teve casos anteriores, mas a grande massa, vamos dizer assim, veio pós-genocídio, né? Queda do Império Otomano, fugidos com a roupa do corpo, órfãos muitos, né? Tivemos outras ondas menores de migração, mas é uma comunidade que hoje está na 3ª, 4ª geração, maior em São Paulo, 25 mil, aí é um número, né, Heitor, é um número que a gente não sabe bem ao certo, né, mas a gente tem uma comunidade, tem igrejas, tem restaurantes, tem clubes, onde a comunidade se reúne. Tem a estação armênia do metrô. Tem a estação armênia do metrô, essa aí todo mundo conhece, né? Joel, você tem mais algum armênio ilustre aí? Cher. A Cher. É uma atriz, né? Atriz e cantora. Atriz e cantora. Também americana, também americana, também da Califórnia. Também né? da Califórnia. Comunidade muito grande lá, e é uma comunidade na Califórnia que é do século XIX. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas os armênios eles sofrem um massacre antes do genocídio, no final do século XIX, e muitos armênios, sobretudo alguns que tinham ligações com grupos missionários protestantes americanos, fogem do Império Otomano e vão para os Estados Unidos, sobretudo para a região de Fresno, na Califórnia, depois Los Angeles, né, e forma até ali a Little Armenia, que eles chamam Glendale, né, Little Armenia. Em Hollywood, ali, a Cher. Talvez até a Kim Kardashian aparecer fosse o maior expoente. Sim. Agora é engraçado, porque a Kim Kardashian é pitoresca, para dizer o mínimo, né? Só que para mim, como professor, foi muito mais fácil falar de Armênia em sala de aula depois da Kim Kardashian. Claro, antes, a garotada toda conhece. Automaticamente a Armênia todo mundo já sabia. E corrigiu minha pronúncia, é Kardashian. Kardashian. Os americanos falam Kardashian. E a Armênia talvez não seja, mas tudo bem. Exato. Enfim. Você estava me contando, antes de a gente vir conversar aqui, que a Cher acabou de assinar um artigo na Economist, foi isso? Não sei se é Newsweek, junto com o Eric sobre o Skylian. assunto de que nós vamos tratar aqui, que é a região de Nagorno-Karabakh, que é chamada pelos armênios de República de Artsakh. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Antes, eu queria que vocês, Heitor e Norair, dessem um contexto, enfim, geral da posição da Armênia no Cáucaso, da história da Armênia, e da origem do conflito de que a gente vai falar aqui, que está na formação da União Soviética, né? Pós-genocídio turco, quando a região de Artsakh, ou Nagorno-Karabakh, de maioria armênia, foi colocada no Azerbaijão soviético, de maioria muçulmana xiita, em vez de ficar com a Armênia soviética, com o território maior da Armênia soviética. Então eu queria que vocês contassem um pouco para a gente a origem do conflito de que nós vamos tratar aqui. Eu acho, então, vocês me permitem, eu acho que o Heitor vai colocar isso muito bem. Eu só gostaria de dar uma pequena introdução. Quer dizer, o armênio, ele é etnicamente dessa região, do que é chamado Planalto da Anatólia, né? Então estamos falando de um povo milenar,
né? São quase 4.000 anos de história, e os armênios sempre viveram dentro de impérios. Em pequenos lapsos entre um império e outro, teve certa autonomia, chegou até alguns reinados, né, com autonomias maiores e menores, mas nós vivemos com os gregos, com os romanos, com os persas, com os bizantinos, e principalmente com os otomanos, com os russos e com os otomanos, né? Então, chegando já mais próximo dos nossos tempos, né? Então, com a queda do Império Otomano e a queda do Império Russo, Primeira Guerra, houveram vários movimentos, né, de geopolíticos de fronteira, até a formação da União Soviética, que consolidou o que sobrou da Armênia, que vivia dentro do Império Otomano. Então, acho que, né, Heitor, acho que você pode dar essa introdução aí para eles das fronteiras, dos prazos, tempos, porque foi tudo muito rápido, né, dentro da história. É uma região que um historiador chama de o coração do mundo, porque é a encruzilhada do mundo. A gente está falando de união de Ásia, Europa, o que hoje a gente chama de Oriente Médio, também com rotas que vêm da África, que vão para o norte da Europa. Região do Cáucaso é uma região central no mundo. Uma rótula, né? Desde sempre, desde... Então, a gente tem um mapa. Jorge, você pode passar o mapa só para a gente meio que se orientar aí, a região do Cáucaso? Isso, o mapa atual com as fronteiras atuais, né? E dá para ver muito bem como que a Armênia está incrustada nessa encruzilhada. Né? Agora, hoje é fácil entender a posição geopolítica da Armênia, vizinha ao Irã, vizinha à Turquia, não longe do Iraque e da Síria, e muito próxima da Rússia também. Agora, se vocês colocarem Império Bizantino, ela continua tendo uma importância muito grande. Império Otomano, Império Persa, Império Russo, a gente vai falar aqui de milênios de impérios no qual o povo armênio, como o Noray disse, é um povo autóctone, né? Um povo, vamos chamar, indígena da região, e ele sempre esteve ali, lógico que espalhado em vários impérios diferentes e vivendo em diferentes, baixo diferentes sultanatos ou czares, etc. Né? Tem uma ligação muito importante da Armênia com o cristianismo. A Armênia é o primeiro país oficialmente cristão do mundo. Adotar o cristianismo em 301. E isso também é importante, porque quando ela faz isso, ela está se colocando mais próximo de Roma. Ou seja, é um cálculo político também que a Armênia percebe os impérios que estão se avizinhando e percebe que fazer o que Roma já estava, não de maneira oficial, mas já de maneira bastante espalhada, fazendo, era para aproximar o reino da Armênia, de Tridate III, a Roma. Era uma forma de proteção também. Então, além dessa constituinte étnica, né, dos armênios serem... armênios, né, etnicamente entendidos como armênios, construídos como armênios há muito tempo, também tem essa questão de ser um cristianismo ancestral. Antes de ter divisão entre igreja ortodoxa e católica apostólica romana, já há uma igreja armênia autocéfala. Né? E assim os armênios vão vivendo nos diferentes impérios que vão se sucedendo naquela região. Vão sobrevivendo a esses diferentes impérios. Quando chega o Império Otomano, né, quando os otomanos tomam Constantinopla, né, no século XV, assumem de vez, né, o que a gente chama hoje de Turquia, de Anatólia, né, mas na época era chamado até de Planalto Armênio, os armênios eles passam a viver como uma minoria dentro do Império Otomano, com uma série de direitos respeitados, porque eram os chamados povos do livro. Né? Como várias outras minorias, os gregos, os armênios tiveram um papel importante dentro do Império Otomano. Por exemplo, os arquitetos que construíram essa Istambul, né, Constantinopla, agora Istambul, né, foi uma família que por 8 gerações serviu aos sultões do Império Otomano, a família Balian de arquitetos, né? Então eles construíram a Mesquita Azul, o Palácio de Dolmabahçe, quer dizer, todos esses pontos turísticos de Istambul. Muito famosos. Exato. E depois também teve ministros da economia, gente muito influente que alçou grandes postos aí dentro do Império Otomano até o fim do século XIX. Ali entra um sultão Abdulhamid, o chamado Sultão Vermelho, que começa um plano, né, de limpeza étnica, né, que culmina no genocídio de 1915, mas ele começa em 1893, 94, 95, com grandes massacres, né, e a justificativa para esses massacres era do infiel, o Gavur, né, religiosamente diferente da gente, né, e que o armênio tinha uma influência já que incomodava o poderio econômico, né? Então, uma série de fatores, e depois a questão realmente da Primeira Guerra e das grandes alianças geopolíticas aí, que a Turquia, o Império Otomano, né, ainda então, se alinha com o eixo da Alemanha, né? Então, eles têm esse partido durante a Primeira Guerra,
E aí, acho que a gente talvez falar um pouco do genocídio, né, que se sucedeu. Agora, a gente pode fazer um paralelo entre os armênios e os judeus, porque nos judeus a gente teve o Holocausto na Segunda Guerra, mas muito antes tiveram vários pogroms, né, e perseguições, e muito porque os judeus eram um povo muito culto e que não estava circunscrito às nações, né? Eles tinham vários contatos em vários lugares, estavam sempre circulando. Os armênios também é uma coisa parecida? É parecido, talvez tenha uma diferença mais marcante, que a maioria dos armênios, no começo do século XX, né, antes do genocídio, vive na região onde hoje é a Turquia e a República da Armênia atual. Os judeus, a diáspora deles é bem anterior, né? Então a gente está falando de judeus espalhados por basicamente a Europa inteira, o norte da África e o que a gente chama de Oriente Médio hoje. Mas tem esse elemento, e não é por coincidência, porque na virada do 19 para o 20, a gente tem o crescimento do nacionalismo chauvinista. Então a gente tem aquelas ideias pan, né? O pan-eslavismo, o pan-turquismo, as ideias, o pan-germanismo, essas ideias que é a criação de uma identidade nacional que exclui o outro. É uma identidade nacional que vai ser criada na medida em que eu sou eu e você não é parte do meu grupo e, portanto, você tem que ser eliminado. Né? Os armênios, eles passam por isso dentro do Império Otomano, não só os armênios, né? Os assírios também, os gregos, no sentido de o Império Otomano é um império multiétnico, multicontinental, multirreligioso. Tudo bem, quem mandam são os turcos, sunitas, o sultão vai ser sempre um turco, sunita, etc., mas os outros povos e religiões vivem dentro do Império Otomano com certa flexibilidade e liberdade. No final do 19 isso muda, porque entra no Império Otomano, via Napoleão Bonaparte, mas isso é uma outra história, entra a ideia de nação. Uma bandeira, uma língua, um povo, porque a Europa tem isso, a França é a terra dos francos, né? A Espanha é a terra dos hispanos, né? A Germânia é a terra dos germanos, ainda que seja uma construção. Isso entra no Império Otomano e o turco, ele passa, não, beleza, mas você é armênio, você não é turco, você é grego, você é assírio, você é circassiano, você é curdo, etc., etc., você é judeu. E aí começa a haver essa ideia de criar um pan-turquismo, porque os turcos também, eles vêm das montanhas Altai, né? Da Ásia. Os seljúks, né? No aí vem as diferentes dinastias. Né? Eles vêm pilhando e se instalam nesse lugar e daí fundam o Império Otomano. E eles estão espalhados, ou seja, tem povos turcos, não por acaso nós temos um Turcomenistão, por exemplo, tem povos turcos em diferentes partes do mundo. E há nessa entrada da Primeira Guerra Mundial uma ideia de criar uma pan-Turquia, uma grande Turquia, uma Turquia para os turcos. E os armênios, nesse momento, são a maior minoria do Império Otomano. Porque os Balcãs, que era possessão otomana, inclusive Mustafa Kemal Atatürk, nascido em Salônica, na atual Grécia, os Balcãs já tinham se tornado independentes. Uma perda que o Império Otomano nunca vai se recuperar. Porque o centro nevrálgico do Império Otomano são os Balcãs. Não é o que é hoje a Turquia. Não. Os principais intelectuais, a principal economia está nos Balcãs. E essa região se torna independente. Para o Império Otomano, se torna independente, patrocinada pelo Ocidente, por isso que eles entram na guerra do lado da Alemanha, para poder recuperar esses territórios, sobretudo em cima do Império Russo, que foi o grande patrocinador da independência dos Balcãs, por conta das ideias pan-eslavistas, né? E a gente pode entrar na Primeira Guerra, Franz Ferdinand, aquela coisa toda. E então os armênios, eles acabam, durante a Primeira Guerra, colocados ali, como aquele povo cristão, não turco, que está no meio de um projeto de uma grande Turquia, que do lado de lá, perto do Mar Cáspio, tem o que hoje é o Azerbaijão, que é papo para mais tarde. Então aí acho que a gente consegue fazer uma figura, né, uma big picture assim, dessa situação que os armênios se encontram no século XX. E aí nesse momento, né, eram quase 2 milhões de armênios que viviam nessa região, né, nessa área do Império Otomano, né, e são nativos de lá. Então o que acontece? Foi feito realmente um plano de extermínio. Nesse momento o sultão já tinha caído, era um governo dos jovens turcos, um triunvirato de 3 generais militares formados nessa escola dos Balcãs, aí, onde depois também saiu Mustafa Kemal, e eles criam um plano, isso está documentado, um plano de extermínio de massas. Então, assim, foi o precursor do genocídio.